Melhor variável para a gente definir zona de manejo é a produtividade, lógico. É você medir quanto que a vaca produziu, ué. Melhor forma. Mas às vezes você não consegue medir isso com facilidade em função do tipo de cultura, da região muito montanhosa, às vezes é um pouco mais complicado, e aí a gente tem que usar um pouco mais da criatividade das tecnologias que a gente tem. Uma dessas tecnologias que a gente tem é o sensor de condutividade elétrica aparente do solo. Ele é um sensor que vai no solo, direto no solo, mede direto no solo, não é aquele sensor de extrato de saturação. E lá naquele sensor, com esse sensor, você vai mais ou menos caracterizar o solo. Aí tem gente que fala assim, esse sensor não tem boa correlação com fósforo, com potássio. Pô, não tem que ter mesmo não, cara. Porque se a condutividade elétrica é alta, pode ser que ali seja um solo muito fértil, e aí você tem alta produtividade. E às vezes ali você tem um alto teor de fósforo. E às vezes você tem a condutividade elétrica baixa, mas às vezes, não importa, às vezes ali você tem uma produtividade alta também. Aí você fala, professor, então para que serve esse trem? Se um lugar é alto e o outro também baixo é alto, vai que doideira. É porque, cara, na verdade, é não linear. É um processo não linear. Não é assim retinho. É uma coisa que pode fazer assim, ó. Ou seja, o lugar que é baixo, a produtividade às vezes ela é baixa e a condutividade elétrica é alta. Por quê? Porque às vezes é um solo salino. Se é um solo salino, não adianta. É um solo salino, cara, vai produzir pouco. Então, mas qual a vantagem de usar ela? A vantagem é que você vai segregar o solo. Ele vai falar, ó, aqui para você, aqui uma área diferente. Essa outra aqui é diferente, essa aqui é diferente e essa aqui é diferente. Os diferentes, você vai lá agora e analisa. Você vai lá e amostra o solo. Então, veja, é muito mais fácil eu amostrar o solo tendo uma visão clara de onde eu tenho que ir do que estar totalmente no escuro. Eu não sei se algum de vocês já fizeram um levantamento topográfico. Eu, por exemplo, já fiz. Né? Na época eu era aluno de graduação, o povo me pagava, eu ia. Pagava 100 pila por dia. Eu ia, passava raiva, chegava lá, o cara falava, ô, sabe, sobe lá naquele lugar lá. Eu subia no morro. Por quê? Porque ele queria que eu pegasse o topo do morro. Aí agora você vai lá naquele outro. Aí eu descia lá no brejo, pegava o ponto lá naquele brejo, depois subia de novo. Eu pegava só os extremos, porque com os extremos ele modelava. O problema da gente fazer agricultura de precisão que eu olho para o solo e não vejo nada. Não consigo ver que ali tem potássio alto ou potássio baixo. A gente não sabe. A gente pode imaginar, mas você não sabe. Então, se você não sabe, a gente faz um mapa em malha, ou seja, um mapa cego, que a gente não vê nada, você não tem nenhuma informação antes. Você não tem informação de produtividade, você não tem nenhuma informação extra. Aí não tem jeito. Né? Vamos imaginar que é uma área totalmente nova. Aí você não tem nada. Você tem que ir lá e fazer um mapa de malha mesmo. Agora, à medida que você vai coletando dados, aí sim você consegue estabelecer essa zona de manejo e você não vai ficar todo ano coletando a malha de amostral. Você vai fazer a definição de zona de manejo e você vai conseguir gerenciar isso aqui, ó, muito melhor. Então, passa a ser uma área de gestão mesmo. Você vai gerir isso aqui. Essa área verde aqui é uma zona de manejo. Veja que aqui eu tenho uma outra verde também. Elas foram classificadas no mesmo quesito, mas elas estão separadas espacialmente. Então, o fator dessa aqui, de produção dessa, pode ser diferente dessa. Então, elas estão separadas e elas continuarão separadas. E aí você vai vir aqui coletar algumas amostras de solo e verificar o que tem de problema aqui. Ah, esse problema eu consigo resolver? Consigo. Com o quê? Com calagem. Corrigir. Beleza, ano seguinte eu vou ter uma nova produção. Vou verificar o que aconteceu e aí eu vou verificar se tem outro problema para eu corrigir nessa outra aqui. E aí a gente vai fazendo isso ano após ano e você vai avaliar o quanto você gastou, o quanto produziu, o quanto gastou, o quanto produziu. O tanto que produziu menos o tanto que gastou é o lucro. Então você vai gerir isso. Essa que é a ideia da zona de manejo. Aí tem gente que pensa assim, tá, professor, então quer dizer que eu vou definir a zona de manejo da melhor forma correta. É, cara, vai lá, define esse trem, pronto. Não tenha medo de ser feliz, sabe? Porque tem gente que tem medo de ser feliz. Acha que tem que definir a zona de manejo e nunca mais vai poder mexer nela. Não é assim não, gente. Você vai lá e define ela esse ano, aí você estabeleceu a zona. Beleza. Aí depois, com o ano seguinte, você percebeu, por exemplo, que essa zona de manejo aqui, ó, ela é uma área que depois que você corrigiu ela, se havia alguma coisa para ser corrigido, ela se igualou a essa. Poxa, então junta ela. Agora elas são homogêneas, agora elas são juntas aqui, ó. Essas áreas são áreas similares, elas são áreas homogêneas, então você junta elas. Ok, não tem problema. Ah, essa aqui, professor, moveu um pouquinho para lá, cortou aqui. É porque você corrigiu, tinha um problema aqui, você corrigiu, e aí ela vai realmente mudar. Mas com o passar do tempo, elas irão parar de se movimentar. Elas vão começar a ficar fixas. E aí é isso que você quer, tá? Então, você vai começar a fazer zona de manejo
Eu acho, sinceramente, eu acho que às vezes, se você fizer, por exemplo, eu não vou entrar nesse detalhe, mas se você fizer uma boa gestão, começando com células, né? Você primeiro começa com grid, depois parte para a célula, e depois você chega na zona de manejo. Você vai caminhando, aí no final você vai estabelecer elas. Está aqui, ó. No caso do café, que é essa região, eu posso estabelecer, inclusive, com base no que foi produzido, mas também no fator qualidade, porque eu posso ter um local aqui que às vezes produz pouco, mas produz com uma qualidade excelentíssima. E aí a gente tem que tratar essa área aqui de forma muito especial, porque ela tem um valor que agrega valor em toda a fazenda. Se eu conseguir ganhar um campeonato de café com qualidade, a minha fazenda inteira fica famosa. E aí entra o marketing. Então, se eu fiquei famoso aqui com esse café que eu produzi, eu vou vender todo o café mais caro. Então, aí você tem um outro fator que vai agregar valor em toda a fazenda. E é importantíssimo você pensar nisso. Então, pessoal, voltando aqui, mapa de condutividade elétrica é uma informação, eu posso usar teor de argila, eu posso usar capacidade de troca de cátions, eu posso usar matéria orgânica, eu posso usar até NDVI. Dependendo da situação, lógico que você vai usar vários anos para tentar estabelecer essa zona de manejo. E conforme eu havia falado, não queira imaginar que você estabeleceu e pronto, morreu. Não. Ano seguinte é ano que volta, cara. É ano que começa de novo. E eu fico meio indignado, às vezes, quando o professor vira e fala, não pode. Não pode, caramba. Vai lá e faz, cara. Vai lá e toca a vida, sabe? Junta as coisas lá e faz certo. É melhor você fazer certo do que ficar abrindo de boca aberta esperando a vida passar, achando que vai e não pode, né? Não pode. Não, o negócio é analisar, coletar, medir e ver o que aconteceu.